amados irmãos, vamos conversar com a igreja sobre a palavra de Deus, né? Nesse momento, sabe o que é que você vai fazer? Você vai dizer para o irmão que está do seu lado assim, diga, irmão, não converse comigo não, porque eu quero ser alimentado espiritualmente, né? Amém? Porque às vezes tem pessoas que ficam conversando na hora da pregação, aí quando sai da igreja fica dizendo, o culto foi frio, a pregação só faltou não terminar mais, mas é porque você estava conversando, né? Preste atenção porque o Espírito Santo vai falar com você, disso eu não tenho dúvidas, tá certo? E se alimente espiritualmente, porque esse momento aqui é o momento que o pastor alimenta o rebanho, amém? Esse é o momento que o pastor dá o pasto que o rebanho precisa. Agora, é preciso que você coma o pasto, porque é palavra de Deus. Coma, observe, entenda, e quando você sair daqui, vá fazer aquilo que o Espírito Santo disse que era para você fazer, através da palavra. Porque ele vai dizer, né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Convido a igreja para abrir a sua Bíblia. Eu vou ler só um versículo hoje, depois a gente vai ler mais alguns versículos, mas hoje eu vou ler só um versículo com a igreja, que está no capítulo 7 do Evangelho, segundo escreveu João, o versículo 46. A gente lendo esse versículo 46, sozinho assim, não dá para entender nada. Mas a gente conversando sobre ele, a gente consegue entender. O versículo diz assim: responderam os oficiais, nunca homem algum falou assim como este homem. Amém? Esses oficiais, eles estavam falando sobre o homem Jesus, né? E é sobre Jesus que eu quero falar nessa noite. Às vezes a gente vai pregar, a gente fala sobre Moisés, a gente fala sobre Elias, fala sobre Jacó, Abraão, a gente fala de tantos homens que foram notáveis e importantes ao longo da história do Evangelho, né? Do cristianismo, do judaísmo, e Jesus Cristo, ele é o centro, né? Eu coloquei aqui, Jesus é o centro da história e a esperança para a humanidade, certo? Então, Jesus estava participando de uma festa, que era a festa dos tabernáculos. E Jesus era muito contestado pelos os judeus, os fariseus e até pelos seus próprios irmãos, os filhos de Maria, dentro de casa. Jesus era contestado até pelos seus irmãos. Muita gente não gostava dele, porque Jesus, ele traz uma mensagem para o mundo, colocando ele mesmo, o próprio Jesus Cristo, porque ele foi o único que desceu do céu. Se mais alguém veio de lá, não foi descido, foi caído, é diferente. Uma coisa é você descer, outra coisa é você cair, né? Você vai na escada aqui, você está descendo a escada, porque você quer descer. Mas uma coisa é você escorregar na escada e cair. Você não ia descer, você caiu contra a sua vontade, né? Então, o único que desceu do céu foi Jesus. Então, meus amados irmãos, Jesus era contestado, mas aonde ele pregava os seus sermões, as pessoas criam. Grande parte da multidão cria em Jesus. E porque criam, isso irritava alguns religiosos, mais especificamente o grupo dos fariseus, se irritavam porque as pessoas criam na mensagem de Jesus. E você vai ver aí no capítulo 7, no versículo 32, que os fariseus ouviram a multidão murmurar a respeito dele, e os principais dos fariseus e os sacerdotes enviaram oficiais para prender Jesus.
essa mensagem do Evangelho, a mensagem que cura, que restaura, a mensagem que transforma, a mensagem que garante vida eterna ao homem, sempre ela enfrentou oposição. Só que os oficiais que foram para prender Jesus, quando eles chegaram lá, eles ouviram Jesus pregando os seus sermões. E eles ficaram admirados, se maravilharam, creram no sermão que Jesus Cristo estava pregando. E quando Jesus pregava, né, você vai ver aí no versículo 40, que o texto diz que muitos da multidão, ouvindo então muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Então as pessoas acreditavam no sermão de Jesus Cristo, embora existiam as oposições, mas existiam as pessoas que criam e que passavam a seguir e que o acompanhavam. E aqueles oficiais que foram para prender Jesus, também ouviram e ficaram maravilhados. Eles voltam para os seus superiores, e quando eles se encontram com os superiores dizem, cadê ele? Vocês não prenderam ele, não? Eles disseram, não, nunca homem algum falou como este homem. Amém, irmãos? Eu nunca tinha ouvido isso. Então, isso nos traz a certeza de que aqueles oficiais também foram alimentados pelo sermão, pela palavra que Jesus Cristo pregava. E aí baseado nisso aí, eu coloquei aqui que Jesus é o centro da história e a esperança para a humanidade. As pessoas, às vezes, colocam as suas esperanças em muitas coisas, e esses oficiais talvez já tivessem colocado também a sua esperança em muitas outras coisas. Mas quando eles ouviram Jesus, eles perceberam que eles precisavam mudar, né? E mudaram. A prova que eles mudaram é que eles foram para prender e não prenderam. Quando perguntaram por que não prenderam, porque ninguém não fala como ele. Nunca ouvi ninguém falar como ele. Não existe. As palavras dele alimentam, né? Então, amados, as pregações de Jesus destacam 3 coisas. Primeiro, a sua divindade de Cristo. Os sermões de Jesus sempre colocaram que Jesus Cristo é o próprio Deus. Ele é o Filho de Deus descido do céu, então ele é o próprio Deus. Segundo, os sermões de Jesus fala a respeito do reino de Deus que ele veio estabelecer. E terceiro, o sermão de Jesus fala sobre a necessidade que todo homem tem de arrependimento. Amém, irmãos? Então, as palavras de Jesus, quando ele pregava, ele se colocava como centro da história e como a esperança da humanidade, porque ele revelava a divindade em si mesmo, ele revelava o reino de Deus estabelecido por ele mesmo, e ele, com as suas pregações, deixava bem nítido e bem claro que todos os homens precisam se arrepender dos seus pecados. Amém, irmãos? Esse é o alimento que a gente precisa. Todos os homens precisam se arrepender dos seus pecados. Então, Jesus Cristo, ele, nos seus sermões, né, ele se apresenta como o Cristo que ensina, né? Ele ensinava muitas pessoas em diversos lugares, na beira do mar, nas vilas, nas casas, nos povoados, pelas ruas, por onde ele passava ensinando. Então ele se apresentou como o Cristo que ensina, como o Cristo que cura, que tem poder para curar, e ele demonstrou isso na execução do seu ministério. Mas ele se apresenta também como o Cristo que morre, Cristo que vai morrer, né? Só que ele também se apresenta como o Cristo que vai ressuscitar.
Amém, irmãos? Então, ele se apresenta como Cristo que ensina, o Cristo que cura, o Cristo que morre e o Cristo que ressuscita. Amém? Louvado seja Deus. Então Jesus, ele nunca deixou nada pela metade. Ele não, as suas pregações, os seus ensinos não eram pela metade. Ele mostrava toda a necessidade de que o seu ministério fosse levado adiante, mas ele mostrava que o seu ministério tinha início, meio e fim, que o processo do reino de Deus tem início, meio e fim. O sacrifício de Jesus Cristo tinha início, meio e fim. O arrependimento do homem tem que ter início, meio e fim. Amém, irmãos? Porque quando o homem se arrepende dos seus pecados, esse é o início, o arrependimento é o início, é o começo de todas as coisas. Mas o meio de tudo isso é o compromisso do homem com Deus. E o fim de tudo isso é a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus, os seus sermões eram sermões muito claros, né? Então, amados, quando Jesus ensina que Ele é a própria divindade, Ele é o próprio Deus, né? Ele ensina que o reino de Deus está sendo estabelecido e que precisa ser anunciado. Então ele também ensina sobre a necessidade que todo homem tem de se arrepender. Ele se apresenta como Cristo que cura, né? Que ensina, que cura, que morre, mas também que ressuscita. Isso exige de nós, isso exige de todo ser humano uma resposta de fé. Amém, irmãos? Ou você acredita nisso e muda, ou saia do meio, né? Ou você acredita nisso e muda, ou suma, desapareça, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Porque tudo que Jesus Cristo pregou, Ele pregou para que nós tivéssemos a certeza de que nós precisamos nos arrepender e dar uma resposta de fé para essa mensagem que Jesus Cristo pregou. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso por quê? Porque Jesus não era apenas um mestre moral, sabe? Os fariseus eram mestres moral. Eles pregavam uma moralidade que não era verdade na vida deles. Eles não tinham testemunho, eles não tinham vida, mas eles pregavam uma falsa moralidade. E Jesus, ele não se apresenta apenas como mais um mestre moral. Ele era o Verbo encarnado de Deus. Lembra? Abra aí a sua Bíblia em João capítulo 1, você vai ver quem era Jesus desde o início, antes da criação do mundo. O que é que o texto diz aí? No princípio ele era, o Verbo estava onde? E quem era esse Verbo? O Verbo era Deus. Então Jesus, ele se apresenta como Deus. Ele é apresentado pelo profeta como Deus. Jesus não era um mestre moral da religião. Jesus é Deus. E isso exige de nós uma atitude de fé e de arrependimento diante de Jesus. Amém? As pregações de Jesus não eram apenas sugestões. As pregações de Jesus eram decretos do reino de Deus, já pré-estabelecido antes da criação do mundo. Então as mensagens de Jesus não eram sugestões. Jesus não estava pregando como que eu trouxe uma sugestão para vocês, quem sabe, talvez, se vocês fizerem assim. Não. A mensagem de Jesus era uma mensagem direta, enfática, que exigia uma resposta de fé, de mudança, que exige do homem um posicionamento. Então as mensagens de Jesus são decretos de Deus,
para o reino de Deus. Nós somos a igreja de Cristo e nós somos o reino de Deus na terra. Esse reino tem decretos, irmãos. Tem leis, tem ordenanças, tem código de ética, né? Então, as mensagens de Jesus eram mensagem de estabelecimento do reino. Ele se apresenta como Deus, mas ele apresenta o reino de Deus. E apresentando o reino de Deus, Jesus, em primeiro lugar, ele apresenta o código de ética desse reino. Você vai abrir a sua Bíblia aí, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nós não vamos ler, é só para você dar uma conferida aí, do capítulo 5 até o capítulo 7, do início do capítulo 5 até o final do capítulo 7. Jesus prega um sermão que é conhecido como o Sermão da Montanha. Isso porque ele pregou lá no meio dos montes. Eu disse aos irmãos que ele veio ensinando, e ele ensinava em todos os lugares, né? Então ele pregou esse sermão aí lá no meio dos montes, no meio da mata, junto com os seus discípulos. Nesse sermão, que envolve do capítulo 5 até o 7 do Evangelho de Mateus, Jesus está falando sobre o código de ética do reino de Deus. A forma de conduta para todas aquelas pessoas que dão uma resposta positiva à sua pregação, por meio da fé, e que querem se encaixar e se enquadrar no reino de Deus. Esse daí é o código. Jesus passa o código para os crentes. Capítulo 5, 6 e 7. E no código, amados irmãos, no código, Jesus deixa bem claro que a felicidade do discípulo não é pelo que ele tem, é pelo que ele é. Amém? Veja aí, no início do capítulo 5, né? Capítulo 5 de Mateus. A partir do versículo 2, o texto vai dizer assim, ó. Ele abrindo a sua boca ensinava-os dizendo, olha Jesus ensinando aí, ó. Ele diz, felizes são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele diz, felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. Ele diz, felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então Jesus está mostrando que no seu código de ética do reino de Deus, o discípulo, ele é entendido como discípulo, não pelo que ele tem, porque esse era o pensamento dos fariseus. Os fariseus, eles tinham posições muito elevadas, e eles eram muito considerados também pela classe política. Eles eram a classe religiosa, representantes da religião, e eram muito considerados e respeitados, e viviam de conchavos com a classe política. Viviam uma falsa verdade. E Jesus começa então a dizer que os discípulos do reino, código de ética, a felicidade desse discípulo não é ter, é ser verdadeiro. É ser verdadeiro. Amém? Glória a Jesus. Em segundo lugar, Jesus deixa bem claro que no código de ética para o reino de Deus, os seus discípulos, eles são influenciadores. Seus discípulos não podem ser influenciados pelo mundo,
mas eles são influenciadores. O mundo tem que olhar para eles e o mundo tem que ver que os seus discípulos são sal e são luz. Você vai ver isso no capítulo 5 ainda, lá no versículo 13, 14, se não me falha a memória, né? Então Jesus começa a ensinar aos seus discípulos, trazendo para eles a figura do sal e a figura da luz. Por que Jesus traz essas duas figuras como código de ética para o reino de Deus? E Jesus não está dando sugestões, não. Ele está ensinando decretos. Está determinado desde a eternidade, né? Ele disse: vocês são o sal da terra. Ele disse: o sal não pode perder o sabor. Porque se ele perder o sabor, ele não vai servir mais para nada, né? Então Jesus usa aí o sentido, ele usa a figura do sal no sentido de temperar. A igreja de Cristo, ela é o tempero do mundo. O mundo tem que sentir esse tempero. O mundo tem que sentir que essa igreja é o tempero, porque ela segue princípios estabelecidos no código de ética do reino de Deus, e que nós somos o reino de Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Depois Jesus olha para os seus discípulos e diz: vocês são a luz do mundo. Aí ele diz: você não pode acender uma luz e colocar debaixo do alqueire. O alqueire é uma medida de medir sementes, farinha, algum tipo de produto. Lá no interior, a gente chamava de cuia. Uma cuia são 5 quilos. Aliás, perdão, 5 litros. Uma cuia são 5 litros, né? Então a gente enfiava aquela cuia quadrada de madeira pesada lá na casa de farinha, pegava ela cheia de farinha e botava uma medida recalcada, que a gente chama, ela vem passando das bordas da medida. E Jesus disse que a luz não pode ser acendida e colocada debaixo dessa cuia emborcada. Ele disse que ela tem que ser igual a uma cidade que é edificada sobre o monte. As suas luzes acesas, todo mundo vê de longe, né? Aí Jesus usa essas duas figuras. Você pode fazer uma reflexão nesse momento e imaginar a dificuldade de se andar no escuro e a facilidade de se andar no claro, né? Então Jesus está dizendo que o mundo está todo no escuro, o mundo caminha no escuro, o mundo caminha nas trevas, o mundo caminha na perdição. Os homens sem Deus e que não querem ouvir a palavra de Deus e que não aceitam a palavra de Deus e que não se arrependem dos seus pecados, estão caminhando nas trevas, na escuridão. E a igreja, que é o reino de Deus, ela tem a missão de iluminar esse caminho para o mundo, clarear, de abrir a mente das pessoas, mostrando os decretos do reino de Deus para quem quiser sair da escuridão, entrar no reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus tem que se encaixar, tem que se enquadrar no código de ética. E é isso que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos. Amém? Então, a igreja, ela é a influência para o mundo. O mundo não pode ser influência para a igreja. Se nós formos influenciados pelo mundo, estamos perdidos. E se o mundo for influenciado por nós, ele será salvo. Amém? Então, é isso que Jesus estava aí dizendo que nós temos que ser para
a humanidade. Em terceiro lugar, irmãos, Jesus fala sobre justiça e sinceridade e não apenas religião. Tudo que Jesus está estabelecendo no reino de Deus, Ele está libertando a mente cativa do povo judeu que vivia debaixo da maldição, das mentiras e das hipocrisias dos fariseus. Então, no capítulo 7, abra lá, Mateus capítulo 7, ainda é Sermão do Monte. Jesus vai dizer assim, deixa eu abrir aqui. No capítulo 7, logo no início ele começa falando sobre justiça, né? Jesus está estabelecendo o código de ética, de justiça do reino de Deus, daqueles que vivem na igreja e que são a igreja e que são o corpo de Cristo, para que não se conduzam conforme eram conduzidos os fariseus, né? Que tinham todo o conhecimento da lei, tinham muito conhecimento. Eles sabiam tudo sobre a Torá sagrada, mas eles viviam uma vida de hipocrisia e constavam os políticos com os políticos do Império Romano. E aí Jesus diz assim, ó, não julguem para que não sejam julgados. Ele diz, com o juízo com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês medirem, vocês serão medidos. Ele diz. Aí aqui Jesus, no versículo 3, ele dá uma, eu não vou chamar de alfinetada nem espetada, eu vou chamar de espadada, né? Ele mete a espada nos fariseus. No versículo 3 ele diz assim, ó. Por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes que tem uma viga no teu próprio olho? Por que Jesus dizia isso? Porque os fariseus, eles viviam, né? Eles viviam de repreender, recriminar, de tentar colocar alguém para estar debaixo do jugo da lei, mas eles não tinham uma vida de reclusão debaixo do jugo da lei. Eles viviam uma fé falsa. E porque eles viviam essa fé falsa, Jesus estabelece como código de ética no seu reino uma justiça de sinceridade e não uma justiça religiosa, falsa, mentirosa, né? Amém, irmãos? Então, nós vemos aí, como eu disse aos irmãos, que as pregações de Jesus, ele destaca nas suas pregações três coisas: a sua divindade, o reino de Deus e a necessidade de arrependimento de todos os homens. Então nós vemos aí ele estabelecendo o código de ética do reino de Deus. Em segundo lugar, Jesus fala sobre si mesmo e sobre a sua divindade. E assim como ele disse para os seus discípulos no Sermão do Monte, que a felicidade não é ter, é ser, Jesus começa falando sobre a sua divindade, dizendo: eu sou o pão da vida. Amém? Se você abrir a sua Bíblia no capítulo 6, esse mesmo livro que nós estamos lendo aqui, que é o Evangelho de João, no capítulo 6, versículos 35 e versículo 51, no 35 ele diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Jesus, ele não está falando aqui
de cesta básica, feira básica, alimento, feijão, arroz. Jesus não está falando disso. Ele está falando de fome espiritual, alimento espiritual. A necessidade de ter uma alma alimentada espiritualmente em Cristo Jesus. Porque o mundo caminha destruído de fome espiritual. Muitas vezes sem ter quem os alimente. E não é porque falta alguém com alimento na mão, com Bíblia na mão, com palavra de Deus na mão, no coração, na mente, para dar. É porque as pessoas às vezes não querem se sentar para ouvir, para aprender, para alimentar a sua alma faminta de Deus. E aí, amados irmãos, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Versículo 51, ele diz assim, ó, no 51, né? Capítulo 6, versículo 51, ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus não disse que caiu, quem caiu foi Satanás. Ele disse: eu desci do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Jesus está falando, sabe de que aqui? De sacrifício. Lembra que eu disse a vocês que ele se apresenta como o Cristo que ensina, né? O Cristo que cura, porque quando ele alimenta quem está com fome, ele está curando a fome de alguém espiritualmente. E muitas vezes ele cura fisicamente quando ele quer curar. Mas ele se apresenta como o Cristo que morre. Mas ele apresenta vida eterna. Porque ele é o Cristo que ressuscita. E que ressuscitou. E que está vivo entre nós. Amém, irmãos? Então Jesus, ele diz aqui que se algum homem comer desse pão, viverá para sempre. Ele está falando de vida. Aí ele diz: e o pão que eu darei é a minha carne. Ele está falando de morte agora. Sacrifício. Ele vai ser abatido na cruz por causa dos nossos pecados, para que nós sejamos perdoados. Amém, irmãos? Então, quando Jesus fala de si, ele diz: eu sou o pão da vida. No capítulo 8, versículo 12, ele diz: eu sou a luz do mundo. Jesus não chega dizendo: eu tenho a luz do mundo, porque a felicidade não é ter, é ser, né? Inclusive, o pastor Carlos Queiroz escreveu um livro que diz: ser, o título do livro é Ser é o bastante. Todo discípulo de Jesus precisa ser, porque não é ter, é ser. Ser é o bastante. Amém, irmãos? Capítulo 8, versículo 12, ele diz assim, ó: então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Interessante, no capítulo 5, lá no versículo 13, 14, 15, 16, Jesus disse que vocês são a luz do mundo. Jesus está falando para a igreja, discípulos dele, para pessoas que entraram no reino de Deus. Você entrou no reino de Deus, então você é a luz do mundo. Agora Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem é a luz do mundo? É Jesus ou a igreja? Aí você precisa entender que Jesus está estabelecendo a igreja como reino de Deus. E quando ele estabelece a igreja como reino de Deus, ele está dizendo: vocês são o meu corpo. Eu sou a luz do mundo. Então vocês são a luz do mundo. Glória a Jesus.
Louvado seja Deus. Aleluia. No capítulo 10 do Evangelho de João, Jesus diz assim, versículo 11: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Jesus aqui fala de juntar o seu povo. Quando ele fala de pastoreio, ele fala de juntar o seu povo. E ele diz que vai dar a sua vida pelas suas ovelhas. Então Jesus fala de uma morte sacrificial, que ele vai vivenciar isso lá na cruz do Calvário. Amém? Jesus se dispõe a juntar o seu povo, mas para isso tem um sacrifício que ele precisa pagar, e isso é pago com a sua própria vida. Então ele se apresenta como o próprio Deus, mas ele se apresenta como um Cristo que ensina, que cura, que morre pelo seu povo, mas que ressuscita, porque ele dá vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nesse segundo ponto aqui, em segundo lugar, Jesus, ele se apresenta como Salvador exclusivo. Somente ele pode salvar. Porque alguém pode dizer, mas pastor, mas espera aí, ô pastor, sempre tem aquela pessoa que diz, mas pastor, não tem mais. Ou é por Jesus, ou não é. Ele se apresenta agora como Salvador exclusivo. Não tem como ninguém ser salvo se não for por Jesus Cristo. Amém, irmãos? E ele se apresenta como o Deus Salvador. Agora ele está se apresentando como o único, exclusivo Salvador da humanidade. Que os homens aceitem e gostem, ou que os homens não aceitem e não gostem, mas ele é o único que pode levar o homem para o céu. Veja aí, capítulo 14 de João. Versículo 6. 14:6. Jesus vai dizer assim. Ele continua dizendo eu sou, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Quando ele fala aqui, ele não diz ninguém vai, ele diz ninguém vem, porque ele se apresentou como Deus. Ele é o Filho de Deus, ele tem a mesma essência de Deus, ele tem os atributos de Deus, ele faz parte da Trindade divina, ele é a segunda pessoa da Trindade, então ele é Deus. Aí ele disse, ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Amém? Glória a Jesus. Então Jesus se apresenta como Salvador exclusivo. Não existe outra pessoa, nem nunca existiu antes dele. E não existe e jamais existirá outra pessoa que não seja ele, que possa salvar o homem. Agora isso exige uma resposta do homem. O homem precisa se posicionar em relação a isso. Isso exige do homem uma resposta. E essa resposta tem que ser verdadeira e de fé. Tem que ser uma resposta de fé e uma resposta verdadeira. Então, coloco essa resposta aqui como terceiro lugar, né? Em terceiro lugar, nós precisamos dar uma resposta para Deus. Com a nossa fé, com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com o nosso corpo, com a nossa alma, com o nosso compromisso, com a nossa comunhão com Deus e com a igreja. Nós precisamos dar uma resposta para os sermões pregados por Jesus. Ele apresenta o reino de Deus, ele se apresenta como o próprio Deus, mas isso exige de nós uma resposta de fé, de responsabilidade, né? De compromisso,
de comunhão. Louvado seja o nome de Jesus. Então, uns chamavam Jesus de profeta. Quando Jesus pregava, uns diziam, ele realmente é o profeta. Veja aí, capítulo 7, versículo 40 de João. Capítulo 7, versículo 40. Diz assim, então muitos da multidão, ouvindo este dizer, diziam, verdadeiramente, este é o profeta. Né? Então, é uma das respostas que o homem dá a Deus pela fé. Ele precisa acreditar em Jesus, precisa acreditar quem é Jesus, o que é Jesus, qual a função de Jesus. Todo homem precisa acreditar e se arrepender. Glória a Jesus. Outros diziam que ele era um enganador. Sempre vai ter. Né? Não é unanimidade. Não é 100%. Não é todo mundo que vai para o céu. Alguém vai dizer, ele é um enganador. Versículo 41, veja aí, versículo 41. O que é que diz aí? Versículo 41 diz assim, outros diziam, este é o Cristo. Mas outros diziam, será? O Cristo vem da Galileia. Ele está nos enganando. Porque para eles que acabaram de conhecer Jesus, Jesus estava vindo da cidade onde ele foi criado. Jesus não nasceu na Galileia, ele nasceu na Judéia. A profecia diz que era da descendência de Davi, da casa de Judá, da tribo de Judá, da descendência de Davi, da raiz de Jessé. Ele nasceu lá, filho de Maria, que era de lá, da Judéia, mas ele foi criado na Galileia. Quando ele vem pregando, o pessoal diz, não, ele vem da Galileia. Você é doido? A profecia não diz que vem da Galileia, não, isso é enganador. Será que ele é o Cristo mesmo? Sabe, é aquela pessoa que está ouvindo a palavra de Deus, que está sabendo que Deus está falando com ela, que sabe que precisa se arrepender, que sabe que se não se arrepender está em trevas, que sabe que se está em trevas está perdido e precisa se arrepender para entrar na luz e morar no céu. E está dizendo, não, essa palavra, calma pastor, peraí pastor, também não é assim não. Esses são os que dizem, isso é um enganador. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Os guardas, quando viram, eles viram Jesus com uma voz especial, que não é uma voz terrena. Eles viram Jesus de forma singular. Eles foram como homens perdidos, andando em trevas na escuridão, para cumprir uma ordem de homens ímpios, falsos moralistas e falsos religiosos. Eles foram para prender Jesus. Quando eles ouviram o sermão de Jesus, eles disseram, eu estou arrependido de ter vindo aqui para prender esse homem. Ele é diferente. Quando ele fala, meu coração arde. Quando ele fala, eu sinto o peso da sua voz. Quando ele fala, eu sinto graça na minha vida. Quando ele fala, eu sinto o meu coração arder e a graça de Deus descendo do céu sobre a minha vida. Quando ele fala diferente. Quando ele fala, eu sinto a glória de Deus tomando a minha vida. Quando os oficiais disseram, cadê o homem sem prender? Nós disseram, não. Nunca ninguém falou como esse homem. Ele é singular. Ele fala diferente. Ele realmente é o Filho de Deus. Ele é o Salvador do mundo. Eu estou arrependido até de ter ido buscá-lo para aprender. Eu não me arrependo de ter ouvido a sua voz e ter estado lá para ouvir. Mas eu me arrependo de ter saído daqui como alguém que vai prender um justo. Louvado seja Deus.
porque a sua voz soa diferente dentro da minha alma. A sua voz soa diferente, trazendo cura, trazendo luz para mim que andava em trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então os guardas, eles viram Jesus com uma voz especial, que não é uma voz terrena, que é uma voz singular. Versículo 46 aí, é o texto que nós lemos. Primeiro você lê o versículo 32, depois você lê o versículo 46. O 32 diz assim, ó: os fariseus ouviram a multidão murmurar essas coisas a respeito dele. E os fariseus e os principais sacerdotes enviaram oficiais para o prenderem. Agora no 46. E responderam os oficiais: nunca homem algum falou assim como este homem. Glória a Jesus. As palavras de Jesus podem mudar a sua vida. As palavras de Jesus mudam aqueles que ouvem e que dão atenção e que entendem a palavra de Deus, porque nós precisamos dar uma resposta de fé. Nós precisamos dar uma resposta para o Filho de Deus, para o reino de Deus, para o código de ética do reino de Deus. Nós precisamos dar uma resposta de fé. E aí os oficiais arrependidos, eles não prenderam Jesus, eles voltaram. Eles foram indagados porque não fizeram, disseram: não, nunca homem algum falou como este homem. Eu sinto um falar diferente. A minha alma sente paz. O meu coração sente uma mudança, uma transformação. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, amados irmãos, eu vou parar, né? Eu quero dizer aos irmãos que essa voz, ela continua a ecoar. A voz de Jesus Cristo continua a ecoar no mundo, através daqueles e daquelas que de fato entenderam os sermões de Jesus e mudaram a sua visão, o seu pensamento. Aqueles guardas mudaram a sua visão acerca de Jesus. Eles mudaram a sua visão acerca do Evangelho. Então essa voz, ela continua a ecoar. Jesus, ele chama ao arrependimento. Jesus chama todos os homens ao arrependimento através da sua mensagem. Todas as palavras de Jesus, culminam para o imperativo: arrependa-se, arrependa-se do seu pecado. Glória a Jesus. E aí a minha pergunta: como é que você tem respondido à voz daquele que fala diferente de todos os homens? Qual é a sua resposta para Jesus nesta noite? Qual é a sua resposta? Jesus quer de você uma resposta positiva. E o fim dessa mensagem culmina exatamente no imperativo de Deus: arrependa-se dos seus pecados, saia da escuridão, entre no reino de Deus, venha para a luz, andar na luz com a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém nesta noite que entendeu a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e quer entregar a sua vida a Jesus para andar na luz a partir de então? Se tiver alguém, faça um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém que quer nesta noite entregar a sua vida para Jesus? Quando ele fala, você sente um brado diferente. Quando ele fala, você sente paz na alma. Quando ele fala, você sente o seu coração verdadeiramente alimentado. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe.